Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal, Manual do Código. Para quem não me conhece, eu me chamo Douglas Diniz e hoje eu vou estar continuando aqui o curso aí de Assembly com Super Nintendo e Mega Drive, né? Se você se interessou pelo curso, né, pelo conteúdo do canal aí, se inscreva, né, aqui no canal, clique no sininho aí, deixe o joinha, né, para que o canal consiga crescer. Beleza? Então, nos vídeos passados, esse aqui é o terceiro vídeo, né, desse curso, eu falei sobre uma visão geral sobre os dois sistemas, né? Porque eu falei lá que é importante conhecer bem o hardware para poder, na hora de fazer o assembly, saber o que tá fazendo ali, né? Porque você vai ver exemplos de código assim, às vezes você fica sem entender, né? Então, é importante saber como o hardware ele tá, a arquitetura dele tá feita, né? Para conseguir extrair ao máximo do código ali, né? Então eu falei no primeiro vídeo, dei uma visão geral. No segundo vídeo eu mostrei os diagramas do Super Nintendo, né? Expliquei ali bastante sobre como os chips ali estão dispostos na placa, como eles estão ligados entre si, né? Falei sobre o barramento, né? Sobre várias coisas internas ali do Super Nintendo, né? Aí esse vídeo aqui agora eu vou falar sobre o Mega e vou meio que comparar os dois ali, né? Para mostrar as diferenças, né? As similaridades e as diferenças, né? A gente vai ver que o Mega Drive ele é bem diferente assim em algumas partes do Super Nintendo, né? Então vou mudar aqui, ó. Isso aqui vai estar lá na página do canal, né? Aqui na descrição eu vou deixar depois aí o link para a página do canal, onde lá vocês vão poder ver essa página que eu criei aqui, né? Tô tentando criar uma página para cada vídeo, né? Explicando com detalhes assim o assunto do vídeo, né? Para ficar documentado, né? Então na página pode ter mais detalhes que eu não vou falar aqui, né? Porque a ideia é ao longo do tempo aí melhorando, né? Então aqui, ó, no topo da página aqui eu tenho aqui o diagrama que eu fiz aqui do Mega, né? Diagrama de blocos. Na sequência eu vou comparar, vou deixar lado a lado do Super Nintendo e do Mega para ficar fácil de ver as diferenças, né? Mas só falando rapidamente aqui, ó, tentei fazer similar ao que eu tinha feito no Super Nintendo, né? Então aqui a gente tem o barramento conector de cartucho, né? O cartucho aqui. A gente tem lá a memória RAM igual do Super Nintendo, né? Tem a CPU Motorola 68000, né? Tem o chip de vídeo, a memória de vídeo. A gente vai ver que o chip de vídeo ele engloba internamente esse PSG, que é tipo um chip que serve para fazer som, mas está aqui dentro do chip de vídeo. A gente vai ver por que depois. O DMA também aqui está dentro da placa de vídeo aqui, né? Do chip de vídeo. Lá no Super Nintendo estava na CPU principal, né? A gente tem aqui um árbitro do buzz aqui, né? Dos barramentos. A gente vai ver por que precisa disso aqui. Tem um chip de I/O, também vou explicar. Aí aqui embaixo tem tem os barramentos aqui, né? De dados e de dados de endereços, né? E aqui na parte de baixo tem a parte do Z80, né? Já citei nos vídeos anteriores que o Mega Drive ele tem os 68000 e o Z80, né? O Z80 é usado mais para som, né? Só que aqui ele tá aqui na parte de baixo, aqui ele tem barramentos próprios aqui, vou falar depois sobre esse detalhe aqui. Tem uma RAM para ele aqui. Ele se comunica também com esse chip aqui, que é do chip de som, né? Da Yamaha, né? O chip de FM, né? Tem um audio mixer aqui que serve, a gente vai ver por que serve isso aqui, mas ele conecta todas as fontes de som do Mega Drive ali e junta numa coisa só para sair para TV depois, né? Ou pro fone de ouvido, né? Porque lembra lá, o Mega Drive ele tem um conectorzinho de fone de ouvido na frente, né? Coisa que o Super Nintendo não tem, né? Tem esse bloquinho aqui que é o Video Encoder, né? Que é onde junta a parte de vídeo de som para ter o conector lá para ligar a TV, né? E também ele tem um conector de expansão igual ao Super Nintendo, né? É aqui que a gente conecta o Sega CD lá, né? Então eu vou deixar lado a lado as duas páginas aqui, ó. Um do Mega Drive aqui na esquerda, Super Nintendo aqui na direita, né? Essa aqui é a página do vídeo passado lá, né? Então olhando aqui de cara aqui, ó, a gente já vê que tem várias diferenças, né? O principal é esse bloco aqui do Z80, ó, que aqui no Super Nintendo não tem barramentos específicos aqui, né? E também não tem essa questão aqui desse árbitro aqui, desse chip de I/O, né? Então, o que acontece? Vamos por partes, né? Começar com a parte do cartucho, ó. O cartucho do Mega Drive é muito mais simples do que do Super Nintendo. Lembra que eu falei no vídeo passado? O Super Nintendo ele tem suporte a vários cartuchos, tem chips extras ali, né? E ao longo da vida do Super Nintendo foram feitos vários, né?
acho que mais de 10, né? Tem um monte. Tem lá o Super FX, né? O SA1, vários chips, né? Só que o Mega Drive só foi feito um chip ao longo da vida do Mega Drive, né? Que é esse SVP, né? Sega Virtual Processor, né? Acho que só aquele jogo de corrida lá, o Virtual Racing, que usou, né? Também não tem esse SIC aqui, igual ao Super Nintendo, né? Então o Mega Drive não tem essa questão de segurança ali que o Super Nintendo tinha, né? A memória RAM do Mega Drive é metade do Super Nintendo, né? O Super Nintendo tem 128K, o Mega Drive tem 64K só, né? Isso é um ponto importante, né? Porque a gente consegue bufferizar ali bem mais dados ali, né? No Super Nintendo. Se a gente reparar aqui, ó, Super Nintendo, o que acontece? A gente tem a RAM, a CPU principal, a PPU, que é o chip de vídeo, né? E o bloquinho de som aqui, todos conectados entre si pelos barramentos aqui, né? Tem 3 barramentos, lembra que eu falei no vídeo passado? O barramento tem 2 endereços, o A e o B, e o barramento de dados, né? Aí eu citei que no caso do Super Nintendo, é a CPU aqui, principal, essa 5A22, que controla os barramentos, né? Então ela que tem o bloco de DMA e ela é responsável por fazer a cópia de dados de um lugar para o outro, né? Então, aqui no Super Nintendo é bem mais simples o conceito aqui, né? Esses chips aqui, tanto a PPU quanto os chips de som aqui, o SPC700, eles só recebem dados. Então tem, por exemplo, a memória de som aqui, né? Que é essa aqui. E a memória de vídeo é a CPU que faz a cópia da memória RAM ou do cartucho para essas memórias, né? Então esses chips aqui, ó, eles não fazem por conta própria, não é eles que pedem por conta própria os dados, né? Então eles não tomam conta do barramento, eles não acessam o barramento por conta própria, né? Eles só recebem dados ali, né? Então fica bem mais simples, né? A arquitetura. Só que lá no Super Nintendo eu citei que esse chip aqui de som, a CPU principal, foi feita customizada pro Super Nintendo, né? Porque a arquitetura é baseada nesse 65C816, né? Que é aquele processador que eu citei no vídeo passado, né? Que é o assembly do Super Nintendo, é baseado nesse processador aqui, né? Só que a Nintendo lá juntou junto com nesse chip, nessa CPU principal, juntou o DMA, o HDMA, os controles e toda a parte de I/O, né? Todos os registradores do sistema também são tratados por esse bloco, por essa CPU aqui, né? Já que no Mega Drive a coisa muda, né? Aqui não foi feito que nem no Super Nintendo, onde esse chip aqui foi customizado, né? A CPU foi customizado. Aqui não, aqui a CPU é um chip normal aí da Motorola, né? Ele não foi customizado pro Mega, né? O chip que você encontra no console é um chip que você encontra em outros aparelhos também, né? A mesma coisa vale pro Z80 aqui, né? Então, dá pra notar que por esses barramentos, ó, que o Mega Drive, ele é um console que poderia dizer que ele tem 2 processadores, né? Ele tem um Z80 aqui, que tem a sua memória RAM e os chips que ele conversa, né? No caso aqui o chip de som. E os 68000 é outro processador com seus barramentos próprios, que também tem os chips que ele conversa, né? No caso, o chip de vídeo, a memória RAM dele aqui, né? O cartucho. Então essas duas CPUs aqui, ó, elas estão meio independentes uma das outras, né? Já que no Super Nintendo não tem essa arquitetura, né? Que é diferente. Aqui você não tem essa divisão aqui que é nem no Mega, né? Então aqui no Mega, qual que é a diferença brutal, assim, dos dois, né? Aqui no Mega, os chips aqui, ó, eles são meio independentes, vamos dizer assim, né? Eles podem acessar o barramento, né? Tanto aqui a CPU 68000 quanto a VDP, esses dois chips, eles podem acessar o barramento. E também é possível fazer com que esses dois barramentos aqui se conectem, né? Por exemplo, é normal no começo do jogo, lá, em partes dos jogos, né? Você tem que pegar dados aqui do cartucho e jogar para a memória RAM aqui do Z80, né? Porque o Z80 vai ter que rodar algum programa ali, né? Esse programa que vai rodar no Z80 tem que estar no cartucho, né? Em algum momento, a gente vai ter que copiar esses dados aqui do cartucho para essa memória aqui do Z80, né? Então tem que ter uma ligação, né? Então essa é uma questão. A outra questão é que os chips, como eles são independentes, vamos dizer assim, eles conseguem acessar o barramento e tem mais de um chip aqui no barramento, você não pode, eles têm que ser sincronizados, né? Se um chip quer acessar o barramento, ele tem que pedir, né? Enquanto um está acessando, você não pode ter outro também acessando, né? Porque o barramento é um conjunto de fios, né? Então você tem dois chips colocando dados no mesmo fio ali, vai dar conflito, né? Então só um por vez pode acessar o barramento, né?
E como que é feito essa lógica aí, né? É aí que entra esse chip aqui, que é esse bus arbiter daqui. Que ele é o árbitro, né, do barramento. Quando um chip quer acessar o barramento, tem pinos de controle que saem dos chips, todos os chips, e entram nesse bus arbiter daqui, né? A gente vai ver depois aqui no esquemático, né? Aí esse árbitro aqui é o que verifica qual que vai acessar o barramento em certo momento, né? Então se um for acessar, esse árbitro, ele meio que desliga os outros, né? Só deixa aqueles que forem usar o barramento ligados. Os outros tem que esperar, né? Então todos esses chips aqui tem pinos que controlam essa lógica aí, né? É normal, a CPU aqui, toda CPU tem esses pinos aí para controlar a questão de barramento, né? Não vou entrar muito a fundo nisso porque é algo muito de hardware ali, né? Mas tem essa noção, né? Que um chip, se você colocar ele num sistema ali, num barramento junto com outros chips, ele não pode sair acessando assim, né? A hora que ele quiser, né? Tem que ter uma lógica ali que controle o barramento, né? Para não dar conflito, né? Dois chips acessando ao mesmo tempo, né? Então existem pinos específicos para isso, né? Em todos os chips aqui, né? Ou boa parte deles aqui, né? Que precisam ter essa lógica aí, né? Já aqui no Super Nintendo não tem essa questão do árbitro, porque o árbitro é a CPU principal, que é esse 5A22. Como esse chip que controla os 3 barramentos, né? Então ele pode usar a hora que ele quiser. Ele que vai saber ali quais chips ligar ali, né? Se ele quer mandar dados aqui da RAM para memória de vídeo, vai sair, tem pinos de controle que saem dele e vão lá pro cartucho e vão lá pro chip de som também. Então, enquanto tá fazendo essa cópia aqui da RAM pro chip de vídeo, esses 2 chips aqui, tanto o cartucho quanto o bloco de som ali, estão parados, eles não estão acessando o barramento, né? Eles sabem que não pode, se eles tentarem acessar, já aí cracha tudo, né? Então quem faz todo esse controle aqui no Super Nintendo é a CPU 5A22, né? Porque ela foi feita para incorporar toda essa lógica aí, né? Porque no Super Nintendo, os desenvolvedores lá preferiram fazer com que todos os chips, tanto de som quanto o vídeo, só recebessem dados, né? Eles não acessam por conta própria o barramento, né? Não colocam dados, injetam dados no barramento, né? Então não tem esse problema, né? Só essa CPU principal que já consegue fazer toda essa lógica, né? Já no Mega Drive não, como você tem chips ali, que nem o Motorola aqui, né? Que são chips... não são customizados, são chips comprados ali, vamos dizer assim, né? Ele funciona de uma certa maneira, né? Ele vai tentar acessar o barramento quando ele precisar, né? Só que para ele poder acessar, ele tem que ter um árbitro, tem alguém que fale para ele se ele pode ou não, né? Então tem que ter esse chip aqui que faz essa lógica aí, né? A gente vai ver também depois aqui, ó, no futuro, em outros vídeos, a questão dos registradores, né? Que tem endereços na memória do Super Nintendo e do Mega Drive, que são endereços que fazem coisas específicas, né? Se você gravar um dado em alguns endereços, na verdade você está gravando em algum chip. Por exemplo, se você gravar no Super Nintendo no endereço 21 alguma coisa, você vai estar gravando em algum lugar aqui da placa de vídeo aqui, da PPU. O Mega Drive também tem algo similar. Se você gravar em certos endereços, você vai estar gravando na PPU, você vai estar mandando coisa aqui pro Z80. Então tem certos endereços que não são memória, assim, que nem memória RAM ou cartucho. Não, tem endereços de memória ali que servem para coisas específicas, né? A gente vai ver depois, vou explicar certinho isso aí depois, né? Então, se você, vamos supor, você está fazendo um jogo lá, você quer gravar alguma coisa na placa de vídeo, você joga um dado no endereço que é algum desses endereços específicos aí, né? De alguma forma que o sistema tem que saber que esse dado que você gravou nesse endereço tem que ir ou pro chip de vídeo, ou pra memória RAM, ou aqui pro bloco do Z80 aqui, ou pro save aqui do cartucho, sei lá. A gente vai ver num vídeo de mapa de memória onde vai estar tudo isso que cada range de endereço faz ali, né? Então aqui no Mega Drive existe esse bloco que é esse I/O, que é ele que detecta o endereço que está aqui no barramento, ó, porque todos esses pinos aqui de endereço, que são 24 bits, né? Esses 24 bits estão entrando aqui no árbitro e no I/O aqui. Então esses chips sabem, por exemplo, se você gravar no endereço X lá, você está gravando aqui na placa de vídeo. Então a hora que você colocar a CPU aqui, colocar esse endereço aqui no barramento, ele já vai desligar todos os outros chips para que só, por exemplo, a CPU e a placa de vídeo fiquem ligadas, porque é só eles que vão poder usar o barramento naquele momento, né? E aqui também no Mega Drive só tem um barramento de endereços, né? Aqui no Super Nintendo, eu falei no vídeo anterior que tem 2, né, de endereços, né? O A e o B, né? Porque o bloco de DMA do Super Nintendo, ele faz a cópia
pegando um endereço num barramento e o outro endereço no outro barramento, né? Por isso tem que ter dois, mas aqui no Mega Drive não, é um só, né? A gente vai ver em vídeos futuros aí como que funciona o DMA nos dois consoles, né? Mas aqui no Mega Drive o DMA tá dentro da placa de vídeo, né? Porque você faz DMA puxando dados para memória de vídeo, né? É um pouco diferente que no Super Nintendo você consegue fazer DMA para outros blocos, né? Aqui no Mega Drive você faz só para placa de vídeo, né? Então aqui ó, a gente pode pegar coisas da memória RAM, do cartucho, ou desse conector de expansão, por exemplo, o Sega CD. Quando ele vai tocar um vídeo lá, você está fazendo DMA pro chip de vídeo, né? Bastante dados ali para poder mostrar um vídeo, né? Então aqui no Mega Drive é um pouco diferente, né? E também no Mega Drive aqui o barramento de dados é 16 bits, né? No Super Nintendo é 8 bits só, né? Eu vou falar um vídeo específico sobre barramentos depois, né? Vai ficar melhor, explicar melhor isso aí, né? E no Mega Drive aqui, o árbitro e o I/O aqui, esses dois chips trabalham meio em conjunto ali, para que a comunicação aqui entre os chips funcione, né? E a comunicação entre o bloco do 68000 e o bloco do Z80 aqui se comuniquem, né? Porque se você quiser mandar, que nem eu falei, né? Se você quiser mandar um dado aqui do cartucho aqui pra RAM aqui do Z80, meio que esses chips meio que conectam os dois barramentos, né? Então isso aqui é um conceito, um detalhe bem importante, assim, né? Porque no Mega Drive, se você tá aqui o Z80 tá rodando aqui, né? Se ele for querer acessar algum dado, precisar de dados aqui do cartucho, ele vai ter que pedir pro árbitro aqui, né? Que vai ter que, em algum momento, parar todo esse bloco aqui para que o Z80 consiga acessar o cartucho, por exemplo, ou a memória RAM aqui, ou a VDP, sei lá. Então, quando o Z80 for acessar esse bloco de cima, essa CPU de cima aqui, o 68000 tem que parar. Então esse é um problema, né? Bem sério assim no Mega Drive, né? Que é o Z80 roubar ciclos aqui do 68000, né? Porque você está acessando esse barramento aqui, o 68000 não vai poder usar, né? Os barramentos, né? Então ele vai ter que ficar parado, né? Então esse é um problema sério que a gente vai ver no futuro aí, né? Essa questão, mas no Super Nintendo não tem isso aí, né? A gente quiser jogar coisa aqui pro chip de som, é só a CPU principal que joga, né? Aqui não, aqui tem o Z80, essa questão desses dois barramentos aqui. A gente quiser conectar os dois, uma das CPUs vai ter que parar, né? O que é um problema sério, né? Por exemplo, às vezes a CPU aqui, ó, a Z80, num jogo normal, assim, tá gerando som e mandando as amostras de som, assim, os dados de som para esse chip de FM aqui, né? Só que se em algum momento o código aqui do jogo no 68000 quiser acessar algum desses chips aqui, o Z80 vai ter que ser parado. Aí você vai interromper o fluxo de dados de som pro chip de FM. E se você parar muito, você vai cortar o som. Porque esse chip aqui não pode ficar muito tempo sem receber dados, né? A gente vai ver no futuro, né? Então esse acesso aqui entre os dois barramentos tem que ser bem controlado, né? Se você fazer com que o Z80 pare muito tempo, você pode dar pau no som, né? Aí você vê em alguns lugares, se você encontrar assim, drivers de som para Mega Drive, para Super Nintendo, alguma coisa assim, é esse código aqui do Z80 que faz a alimentação de dados aqui pro chip de som. Então tem várias formas de você fazer essa comunicação, né? E como você fazer a CPU aqui acessar esse barramento sem que interfira muito no fluxo de dados de som ali, né? É uma coisa meio chatinha, assim, né? Mas a gente vai ver depois, né? Chatinha não, né? É legal. Só que é detalhes ali que você tem que estar ciente ali na hora de programar, né? Aqui, ó, no Super Nintendo, os controles são ligados direto na CPU principal aqui, né? 5222. Aqui no Mega Drive é ligado no chip de I/O, né? Porque o chip de I/O que é o responsável, como eu falei, pelos registradores do sistema ali, né? Ele que que mapeia a memória ali, né? E ajuda a controlar o barramento junto com o árbitro aqui, né? Tanto que tem alguns chips, tem algumas versões de Mega Drive que esses dois chips aqui, ó, o pessoal da Sega juntou num chip só, né? Mas esse esquema aqui é das primeiras versões do Mega Drive, né? Eram dois chips separados, né? A gente vinha aqui embaixo, ó, na página aqui, ó, a gente consegue ver a localização desses chips aí, né? Tem o I/O, né? Tem um monte de perninha aqui, porque liga todos os barramentos ali. Boa parte dos pinos de ambos os barramentos estão ligados no I/O, né? Junto com vários pinos de controle ali, né? Então ali tem bastante perninha aqui, né? Bastante pino, né? Chip de vídeo também. A CPU principal aqui, ó. Conector de cartucho. O árbitro tá aqui embaixo dessa plaquinha aqui, né? O Z80. A RAM do Z80.
o chip de FM, né? O encoder lá do RGB lá, que eu vou falar depois. Conector lá externo lá. A RAM principal aqui, que são 2 chips de 32. Tá 36 aqui, mas tá errado, né? 32. Tá, voltar aqui. Bom, aqui, ó, essa questão aqui do som, né? Falar um pouco do som agora. Tem 2 chips, né? Tem esse Yamaha YM2612, que é o chip de FM, que é o que gera boa parte dos sons lá do Mega Drive, né? E tem esse PSG, que também gera sons, né? Alguns tipos de efeitos sonoros, assim, né? Mas por que ele tá aqui na VDP, né? Porque o Mega Drive, eu já falei em vídeos anteriores, ele tem retrocompatibilidade com o Master System. É possível, se você colocar, você tem um adaptador que você conecta no Mega Drive, aí você consegue encaixar cartuchos de Master System. O que acontece? Aquele conector, ele seta alguns pinos aqui no barramento do cartucho, e esses pinos estão ligados aqui nesse chip de I/O. Aí se você fizer a combinação certa, você faz o Mega virar um Master System. Aí meio que esse chip de I/O aqui meio que desabilita os 68.000 e faz mais ou menos esse bloco aqui do Z80 ficar só ele funcionando, né? Como se fosse um Master System. Porque no Master System o processador principal é um Z80, né? E esse PSG é o chip de som do Master System. Então eles colocaram o chip de som do Master System dentro do Mega Drive, colocaram dentro da VDP, né? Eu já falei antes, né? Mas VDP é Video Display Processor, né? No Super Nintendo chama de PPU, né? Picture Processing Unit. Mas aqui no Mega Drive é chamado de VDP, né? É a mesma coisa. Então esse PSG aqui, que é um chipzinho ele que gera som, né? Ele tá aí principalmente por causa da retrocompatibilidade com o Master System, né? Mas a gente pode usar junto no Mega também sem problemas, né? Aí o que é esse Audio Mixer? Esse Audio Mixer, como tem 2 chips aqui, ó, o som que é gerado aqui e aqui no chip de FM, esse Audio Mixer recebe esses 2 sons e junta num canal só, né? No caso, 2 canais, né? RL, na esquerda e direita, né? Que é estéreo, né? Então ele junta os sons para ficar uma saída só, né? E aqui eu coloquei apenas conexão aqui do PSG e do FM, né? Só que esse mixer aqui tem tem 2 pinos que vão até o conector de cartucho e até o conector de expansão. Por quê? Porque é possível você injetar dados analógicos de som nesses pinos aí para serem juntados e tocados junto com o som dos jogos ali, né? Por exemplo, o Sega CD, ele tem som de CD, né? Coisa que esse chip de FM aqui não faz, né? Esse chipzinho aqui não consegue tocar aquelas músicas, voz lá, que o Sega CD toca CD de áudio, né? Então o que acontece, né? Tem 2 pinos analógicos aqui de RL na esquerda e direita que vem aqui até nesse Audio Mixer. Aí todas essas fontes de som são mixadas, aí sai só uma coisa só, né? Que vai ser ligado ou no fone ou na TV, né? E esse Video Encoder? Aqui no Super Nintendo aqui, eu coloquei aqui um bloquinho aqui que é o Video Conversion Circuit, que eu falei que é esse chips ali, o pedaço do circuito que pega a imagem gerada pela PPU e joga no conector ali para ser ligado na TV, né? E no Mega Drive também, mesma coisa, né? Só que eu coloquei aqui porque o Audio Mixer, a saída dele também entra aqui nesse Video Encoder, porque aí ele junta o vídeo com o áudio num conector só, né? Esse conector sai desse chip Video Encoder aqui, né? E esse Audio Mixer também tem a saída para fone de ouvido, né? O Mega Drive lá ele tem um conectorzinho P2 ali para fone de ouvido, né? Tanto que a gente consegue controlar o volume ali direto no console ali, né? O Super Nintendo não tem, né? Bom, o que mais? As principais diferenças são essas, assim, né? Você vê que tem bastante diferença entre os 2 consoles, né? Principalmente na questão desse árbitro aqui, nesse chip de I/O, né? Que no Super Nintendo não precisa, né? Tá tudo embutido junto nessa CPU 5A22 aqui, né? Mas como o Mega Drive é retrocompatível com o Master System, eles decidiram fazer uma arquitetura com 2 processadores meio independentes, né? Então eles têm barramentos mais ou menos independentes aqui, né? Só que é possível ligar os 2 barramentos, né? Só que, como eu falei, quando você tenta conectar os 2 barramentos, uma das CPUs tem que parar, né? Porque a outra CPU vai usar o barramento do outro processador, né? Então muda bastante em relação ao Super Nintendo, né? Em relação a esquemáticos, ó, deixei aqui na página 3 figuras. Eu deixei as fontes também aqui embaixo, de onde eu peguei tudo isso aqui, né? Essa primeira figura é tipo um diagrama de blocos. Vou aumentar aqui. Diagrama de blocos que nem aquele que eu fiz, né? Só que aqui tem um pouco mais detalhes aqui, né? O principal aqui que eu coloquei
é porque ele tem o número dos chips, tá vendo? IC4, IC5, IC8, IC11, IC6, IC7. Então, na hora e essas duas figuras de baixo são os esquemáticos, né? Tem uma parte nessa figura de cima e o restante na outra figura, né? A gente vinha aqui, ó, igual o vídeo lá do Super Nintendo onde eu mostrei o esquemático, né? Aqui lá tá mais bonitinho, né? Esse aqui tá um pouco mais feinho, assim, mas dá pra ver normal, né? E aqui ele fala, ó, não coloca o nome, ele coloca o número, né? Aquele C4 e C5, né? Que isso aqui é o árbitro, isso aqui é o chip de I/O, né? Tem o Z80 aqui. Dá pra ver todas as conexões aqui, né? Os barramentos aqui, ó, de endereço de dados, então de controle que ele chama, né? Não coloquei o de controle, mas esse controle aqui tem vários pinos aí que ligam um chip no outro pra controlar qual que vai ser ligado naquele momento, né? Tem pino de clock, um monte de coisa, né? Caso no futuro a gente for usar algum desses pinos aí eu explico, né? Esses pinos de controle, né? Tem por exemplo, esse time aqui, ó. Tem um pino que chama time. Isso aqui é bem importante, esse pino a gente vai usar no futuro. E o outro aqui. Tem o resto do circuito, né? Então qualquer dúvida, a gente pode voltar nesses esquemáticos e olhar, né? Pra tirar dúvidas, né? E ver o que tá acontecendo aqui no hardware quando a gente for fazer algumas coisas, né? Aqui também tem a figura que eu já mostrei, né? Bom, então é isso. Falei aqui mais ou menos o que eu consegui aí de detalhes sobre a arquitetura do Mega, né, em comparação com o Super Nintendo, só que tem muito mais detalhes ainda, né? Não dá pra falar tudo em um vídeo só, né? Então ao longo dos vídeos eu vou falando mais detalhes, né? Então é importante ir acompanhando certinho, né? Vou falar muita coisa aqui, vai ficar muito longo o vídeo, né? Então é mais legal ir dividindo assim, né? Então aqui eu quis dar uma geral aí sobre como funciona o Mega Drive, né? Essa questão do árbitro aqui, do I/O aqui, na prática, quando a gente estiver fazendo o assembly lá, não vai pegar muito, né? Isso aí é meio transparente, o hardware meio que abstrai isso aí, né? Mas às vezes, dependendo do que a gente quiser fazer aqui, a gente tem que saber como o hardware funciona, né? Então não dá pra fugir disso, né? Voltar aqui, então recapitulando, né? Mega Drive, principais diferenças. Ele tem 2 blocos aqui, né? De barramentos, um pro 68.000 e um pro Z80. Já o Super Nintendo não tem isso, né? É só uma CPU principal. E aqui no Mega tem esses chips aqui, árbitro e o I/O, que no Super Nintendo é feito pela própria CPU aqui, né? A arquitetura é diferente e é bem mais simples no Super Nintendo, né? Então aqui no Super Nintendo as coisas estão mais isoladas, assim, né? E a comunicação entre os chips é feita de forma mais simples que no Mega, né? O Mega tem toda essa questão de barramento, acesso ao barramento, né? Que complica, né? A questão do cartucho, muito mais simples no Mega, né? E detalhes posteriores aí a gente vai aprendendo nos outros vídeos aí, beleza? Então, pra não ficar muito longo, vou parar aqui nesse vídeo, né? Aí peça um pouco de calma que uma hora a gente vai chegar no assembly, né? Tem que passar por essa parte aí inicial, que é aprender o hardware, pra na hora que a gente começar no assembly já saber o que a gente tá fazendo, né? Beleza? Então, se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, né? Deixa o joinha, cliquem no sininho aí e compartilhem o vídeo se possível, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!